Doutor, eu estou com gases abdominais, a barriga inchada, sensação de estufamento, dor, cólica, o que eu faço? Olá, eu sou o Dr. Francisco Rebouça, cirurgião do aparelho digestivo, e hoje eu quero conversar com você de maneira descomplicada sobre esse tema que aflige tantas pessoas no nosso dia a dia. Quem nunca sofreu com isso, direta ou indiretamente, não é mesmo? Então, assim, estou com gases é um termo genérico, né, que refere a uma distensão, dor abdominal. E nós precisamos entender o trato gastrointestinal, ele é dividido em alto, médio, baixo, o estômago, o intestino e o cólon, né? E o gás, ele tem duas origens. Ou o gás ele é ingerido, ou o gás é produzido por fermentação das bactérias. E são esses gases que vão dar os sintomas dentro do seu trato gastrointestinal. Essa parte alta relacionada com o estômago, a causa dessa sensação de gases é principalmente a ingesta de gás através da alimentação ou líquidos, uma alimentação errada, ou um problema de esvaziamento gástrico. Normalmente os sintomas a pessoa tem uma sensação de distensão alta, os famosos arrotos, né? As eructações, que às vezes incomodam e diminuem um pouco a qualidade de vida das pessoas. É chato, mas não é o mais comum. O mais comum é a distensão abdominal, aquele timpanismo, aquele estufamento, que as pessoas às vezes no decorrer do dia têm que até desabotoar a calça, ou às vezes sofrem com flatulência. E como que funciona esses gases? Como eu falei, esses gases eles são provenientes da fermentação bacteriana. Nosso organismo, nosso trato gastrointestinal, ele é povoado por milhões de bactérias. E quanto mais próximo da boca, menor a quantidade de bactéria. Quanto mais próximo do intestino grosso, tem maior a quantidade de bactéria. Então a quantidade de bactéria ela é progressiva. Quase não existe bactéria no estômago, muito pouco no intestino proximal e no colo uma população muito grande de bactéria. Quanto mais bactéria, mais há fermentação e mais há a produção desses gases, né? Então, eu gosto sempre de explicar para o meu paciente o princípio, para ele entender como funciona. Quando você entender como funciona o problema de gás que você tem, você vai ter uma chance muito maior de se dar bem no tratamento, né? Mais importante do que fórmulas é entender como é o equilíbrio desses gases dentro do nosso trato gastrointestinal. Então, basicamente, esse equilíbrio ele é composto pelo tipo de alimento que você ingere, a digestão desse alimento que você ingeriu e como que é o seu ritmo intestinal. Quando há um equilíbrio disso, os gases são produzidos e são eliminados sem a manifestação de sintoma. O que é o sintoma? Os sintomas são os excessos de gases que distende a parede do seu intestino e isso dá desconforto, aumento do volume abdominal e às vezes dor tipo cólica. Ou quando esse gás é produzido de maneira excessiva no intestino grosso, a flatulência, o pum, que às vezes incomoda e diminui a qualidade de vida da pessoa e até o convívio social dela. Bom, então nesses três pilares, o tipo de alimento, como que esse tipo de alimento influencia a produção de gás? Bom, isso é uma coisa que não depende do seu organismo, depende da sua vontade de comer aquilo. Existem materiais, existem alimentos que têm uma fibra de difícil absorção, que elas vão chegar mais no trato intestinal distal, inteiras. Por exemplo, fibras tipo repolho, feijão, alguns tipos de carne associado com gordura em alta concentração. Isso faz o quê? Esse alimento pouco digerido, mal digerido, lá no final do seu intestino, onde tem uma alta população de bactéria, vai ocorrer muita fermentação e muita produção de gás. Então, isso é a parte dos alimentos. Então, tem alimento que produz muito gás, tem alimento que produz pouco gás por causa dessa fermentação. Esse é um fator, talvez o menos importante. O outro fator muito importante é a digestão. Como é a sua digestão? Se a sua digestão não está funcionando bem, o alimento ele é mal digerido na parte proximal do seu trato gastrointestinal e vai chegar as moléculas
pouco digeridas no final do seu trato gastrointestinal, o intestino distal, o intestino grosso, e vai produzir altas taxas de fermentação, produzindo muito gás e dando todos esses sintomas, né? E o que está relacionado a essa má digestão? Primeiro, as intolerâncias. Por exemplo, a intolerância à frutose, lactose. Se a pessoa não tem uma enzima, o que é intolerância à lactose, por exemplo? A pessoa tem uma deficiência, uma baixa produção ou não produção da lactase, uma enzima que quebra a lactose, que é um açúcar de cadeia um pouco maior. Não quebrando esse açúcar lá no trato gastrointestinal, pela secreção estomacal, bile pancreática, o que vai ocorrer? Vai chegar essa molécula, esse açúcar maior, e o seu intestino ele não consegue absorver. Não conseguindo absorver, ocorre a fermentação desse açúcar dentro do seu intestino, provocando gás e sintoma. Por isso que um dos sintomas comuns das intolerâncias alimentares são a formação do gás. Outra causa de digestão prejudicada, por exemplo, são os excessos de uso, o abuso dos antiácidos, né? Os prazóis da vida, os inibidores de bomba. Ele tem uma função importante no tratamento de várias doenças, como refluxo, gastrite, mas o abuso disso ocorre, o que promove? A acidez estomacal, ela tem um propósito. O ácido existe no seu estômago porque ele precisa estar lá, para ajudar na digestão. Então, a pessoa que usa em excesso vai baixando muito, vai prejudicando a digestão daqueles alimentos. E lembre-se, esse é outro princípio que eu estou ensinando para você. Alimento mal digerido é alimento que vai ser mais fermentado pelas bactérias, produzindo gás, produzindo desconforto. Outro fator na digestão é uma coisa que a gente chama na medicina de idiosincrasia, que é isso que é uma coisa individualizada. Para algumas pessoas especificamente, não se sabe por que determinados tipos de alimento promovem mais gás, dá distensão. Né? Não é nem alergia, nem intolerância, é um efeito idiosincrático. E a pessoa, o próprio paciente, ele tem que perceber e identificar o que está acontecendo, qual o tipo de alimento que promove isso. E a terceira e não menos importante pilar desse equilíbrio é o ritmo intestinal. Se o seu intestino não funciona bem, acumula fezes no seu intestino e acumula fezes, a fezes continua tendo um processo de fermentação, retendo gás, ocasionando a dor e a distensão intestinal. Então é fundamental no tratamento dos gases avaliar como é o ritmo intestinal. É muito comum o intestino preso por hábito, né? Às vezes, principalmente as mulheres sofrem com isso, de não culturalmente não ir em qualquer banheiro. Então, desde criança, ela é treinada a segurar o intestino. Isso, ao longo do tempo, vai gerando uma obstipação crônica, que é um dos principais fatores desses referidos gases, né? Então, o hábito intestinal é um fator fundamental, né? Dieta pobre em fibras, né? Está relacionado com o intestino preso. Dieta com baixa ingesta hídrica. Para o seu intestino funcionar bem, precisa ter uma quantidade adequada de fibras e água. Então, quem ingere pouca água tem chance de ter intestino preso. Quem ingere pouca fibra também tem chance de ter intestino preso. Intestino preso é fator de risco para essa formação de gases. Outro fator muito importante é pouca atividade física. A atividade física melhora o ritmo intestinal. Quem não faz atividade física tem o hábito intestinal prejudicado, tem o peristaltismo prejudicado, então o intestino funcionando menos, as bactérias, os gases que são produzidos ali dentro vai aumentar dentro do intestino e vai dar o sintoma. Né? Quando a gente faz uma cirurgia intestinal, que o intestino parou de funcionar, uma medida precoce que nós temos o cuidado de orientar e estimular o paciente chama deambulação precoce. O paciente que não anda, a barriga dele incha mais. É o mesmo princípio. A atividade física é importantíssima para o ritmo intestinal, então está intimamente relacionado com essa formação de gases. É simples, não é? Eu expliquei para você o tripé que tem que ter um equilíbrio para a formação dos gases intestinais. Então, se você sofre com gases, com certeza, em um ou mais desses três pilares está o problema.
ou o tipo de alimentação, ou a sua digestão está prejudicada, ou o seu ritmo intestinal não está satisfatório. E como que é? O que eu faço então, doutor? Como que é o tratamento? Eu sempre explico, medicina é um passo a passo. Primeira coisa, você vai no que é mais comum, identifica dentro desses 3 pilares qual que é o que provavelmente você está errado, qual desses que você está sofrendo, para que você possa corrigir e de maneira gradual, ajustando todos eles até ter os seus sintomas sanados. Quero lembrar você que os remédios para gases, eles são sintomáticos, eles não atuam na causa, eles são úteis, muitas vezes eles são prescritos, eu mesmo os prescrevo, mas não adianta você tratar o fruto, você tem que tratar a raiz, a causa. E a causa está relacionada basicamente com esses 3 pilares que eu te ensinei: alimentação, digestão e ritmo intestinal. Obviamente que a conduta ela é individualizada, depende de vários fatores, por exemplo, a idade, a presença de sinal de alerta, sinal de alarme. A gente não pode conduzir tudo da mesma forma. Por exemplo, se a pessoa tem acima de 40 ou 50 anos com alteração do ritmo intestinal, ela tem que ter seu intestino investigado. Se a pessoa tem um sinal de alerta, o que é um sinal de alerta? Se ela perdeu peso, se ela tem algum outro sinal sistêmico, além da distensão, vômito com sangue, sangue nas fezes, aí a conduta muda, tá certo? Espero ter te ajudado, um grande abraço. Deixe aí os seus comentários, a sua pergunta a respeito desse sintoma de gases, eu garanto que eu vou responder todas elas. Compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e que a gente fique estimulado a produzir cada vez mais conteúdo. Deixe também a sugestão de tema dentro da área da gastroenterologia, da cirurgia do aparelho digestivo. Terei um prazer de compartilhar com vocês.